Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Nós vamos aqui prosseguindo, com a nossa série de mensagens. A Bíblia não diz. E, permitindo Deus, nós vamos chegar aos 30, ao 30, 30 temas, vamos assim dizer, vamos até o 30. Deus, assim, tem me permitido falar aquilo que a Bíblia não diz e aquilo que a Bíblia até diz, mas muitos interpretam de uma maneira errada, E isso se torna algo perigoso, A gente tem que tomar cuidado para não interpretar a Bíblia de uma forma errada. Por isso que o pregador, ele nunca pode se basear, na sua própria opinião, na sua própria interpretação, no seu próprio ponto de vista. O pregador, ele tem que buscar a direção de Deus, A direção do Espírito Santo, para que Deus possa dar para ele a revelação daquela palavra. É perigoso, às vezes, a pessoa, por conta própria, querer interpretar certas coisas que estão na palavra de Deus, e muitas das vezes de uma maneira errada, E é justamente o que nós vamos ver hoje, Vamos chegar aos 30, 30 temas, a Bíblia não diz, mas não sei se o Espírito Santo vai permitir passar dos 30, isso aí é com ele, Estou aqui para ser dirigido por Deus. Você que já é inscrito nesse canal, eu peço para você deixar o seu joinha, um like, E compartilhar, tá bom? Por gentileza. Você que não é ainda inscrito, convido você a se inscrever, tá? Você que está chegando agora, todos são bem-vindos nesse canal, que é um canal evangelístico, que eu procuro cumprir o ID de nosso Senhor Jesus através desse canal, tá certo? Então vamos lá. Qual a interpretação errada que muitos interpretam? Aquela parte em que Jesus ele fala para os 12, Quando todos estavam indo embora, a Bíblia diz que Jesus, ele havia, além dos 12, ele havia escolhido outros 70, e num determinado tempo, aqueles 70 começaram a ir embora, a voltar atrás, porque muitos ali estavam procurando Jesus por causa do pão, que Jesus havia ali multiplicado, o pão e o peixe, e muitos ali estavam, vamos assim dizer, interessados, vamos assim dizer, estavam buscando Jesus ali por interesse próprio, infelizmente, como muitos hoje fazem. Às vezes a pessoa, ela procura a Deus porque precisa, não porque quer, tem sede, e quando a pessoa consegue resolver o seu problema, a sua necessidade, a pessoa ela vai embora. Infelizmente até hoje é assim. E nessa época não era diferente. Jesus havia multiplicado ali 5 pães e 2 peixes, e o povo queria mais pão e mais peixe. E Jesus falou para eles: olha, vocês estão me procurando porque vocês estão saciados e querem mais pão e peixe. Só que Jesus naquele dia não deu pão para eles, Mas Jesus começou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus, para eles, Para eles, Jesus estava falando uma palavra dura. Mas não, Jesus apenas falou a verdade. Jesus apenas falou aquilo que eles precisavam ouvir, E até hoje, infelizmente, é assim, Se o pregador ele fala aquilo que a pessoa gosta de ouvir, o pregador é uma bênção, o pregador é de Deus. Mas se muitas das vezes o pregador fala ao contrário do que a pessoa quer ouvir, esse pregador não presta, eu vou sair dessa igreja,
vou para outra igreja, né? Muitos falam isso, infelizmente. Muitos têm problema com a verdade. A realidade é essa. O apóstolo Paulo já dizia, né? Que nos últimos tempos, muitos não suportariam a sã doutrina, o santo ensinamento, mas teriam coceiras nos ouvidos, né? Ou seja, ficariam incomodados com aquela palavra e procurariam pessoas que falariam aquilo que elas gostam de ouvir. Hoje tem muito, inclusive na internet, né? Mas não é o caso desse canal. Aqui você não vai ouvir o que você quer ouvir. Aqui você vai ouvir o que você precisa, o que Deus tem para você, tá bom? Então, aí muitos começaram a ir embora, né? A ir embora. Está lá no versículo 66, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, diz assim, ó, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, melhor dizendo. Então aqui é o que eu acabei de falar. Jesus, ele havia, além dos 12, escolhido outros 70, mas num determinado tempo, né, acharam o discurso de Jesus muito duro e começaram a dispersar, a ir embora, né. Aí no versículo 67, é a nossa mensagem, alguns pregadores interpretam essa palavra errada. Às vezes maltrata o povo, às vezes fala para o povo ir embora. Se você não quiser ouvir a mensagem, você pode ir embora. Tem pregador que fala isso. Tem aquele que fala assim, a porta da rua é serventia da casa. Não é assim que Jesus ensinou. É claro que Jesus não vai obrigar ninguém a aceitar os seus ensinamentos, né? Tanto que essas pessoas aqui voltaram para trás, Jesus não foi atrás de ninguém. O pregador, o dever dele é pregar a palavra, ensinar com amor, com justiça, pela direção de Deus. Agora, virar para a pessoa e falar, se você quer ouvir bem, se você não quer, vai embora. Isso não é a atitude de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Às vezes, muitas pessoas, elas têm denegrido, sujado a imagem de nosso Senhor Jesus. E isso é perigoso, porque nós somos representantes de Cristo nessa terra, né? E às vezes a pessoa, de uma maneira equivocada, ela acaba denegrindo a imagem de Cristo, sujando a imagem de Cristo. Então tem que tomar cuidado. Por isso que nós, pregadores, você que é meu amigo, pregador que me assiste, por isso que a gente tem que procurar a direção do Espírito Santo, para não interpretar a palavra da maneira errada. Então olha lá o versículo 67, Jesus fez uma pergunta para os 12, Jesus mandou os 12 embora, porque Jesus estava vendo que todo mundo estava indo embora, aí Jesus perguntou para os 12, vocês também vão querer ir embora? Né? Olha lá. Então Jesus disse deixa eu ver o 67. Então disse Jesus aos 12 que quereis vós também retirar-vos? Pode ver que tem aqui um ponto de interrogação, né? Ou seja, foi uma pergunta que Jesus fez. Vocês também querem ir? Né? Foi aonde que Pedro falou, para onde a gente vai se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Está no versículo 68, né? Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Está no versículo 68. Então, no 67, Jesus ele fez uma pergunta. Vocês também vão querer ir?
Ou seja, Jesus não falou assim, vocês também vão? Então vamos embora. Vocês também querem ir? Vão, pode ir. Jesus não falou isso. Jesus apenas fez uma pergunta. Vocês vão querer ir também? Jesus não maltratou ninguém. Jesus não rebaixou ninguém. Vamos assim dizer, Jesus ele não tocou ninguém. Então ele fez uma pergunta. É isso que nós aprendemos hoje, tá? Então nós não podemos interpretar de uma maneira errada. Tem pregador aí que está machucando o povo, está tocando o povo da igreja, está mandando o povo embora. E aí está querendo colocar tudo na conta de Jesus, né? Quem faz isso vai prestar conta. Porque Tiago diz que nós que somos mensageiros, nós vamos dar conta não só das nossas obras, mas daquilo que nós ensinamos. Então, tem que tomar cuidado, tem que pedir a direção e a orientação do Espírito Santo, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima, se Deus me permitir.